Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Anonymous ameaça a tirania de Maduro e derruba diversos sites governamentais na Venezuela. Não vamos ficar quietos. É isso mesmo. As eleições presidenciais na Venezuela foram marcadas por uma grande controvérsia. Após o Conselho Nacional Eleitoral ter anunciado a vitória de Nicolás Maduro, diversas reações surgiram, tanto interna quanto externamente. O coletivo de hackers anônimos foi um dos grupos que se manifestou de forma enfática sobre o resultado. O grupo hacker e ativista digitais, considerado descentralizado e com membros espalhados pelo mundo, acusou Maduro de fraude eleitoral. As acusações geraram grande burburinho e levantaram questões sobre a legitimidade do processo eleitoral no país. Anonymous fez uma série de declarações e ações online para chamar a atenção às suas acusações. Em uma mensagem divulgada via redes sociais, Anonymous expressou seu apoio à democracia na Venezuela. Eles afirmaram estar solidários aos venezuelanos e destacaram que o regime de Maduro viola os princípios democráticos e suprime a liberdade de voto. Em um comunicado, o grupo afirmou: "Nós, o coletivo Anonymous, estamos unidos contra a tirania do regime de Maduro. O descarado fraude eleitoral, a violação dos princípios democráticos e a supressão da liberdade de votar não podem nem serão tolerados." Além disso, eles reiteraram seu compromisso em lutar pela liberdade e democracia na Venezuela. E Nicolás Maduro tenta inverter narrativa, acusando oposição de golpe. Em meio a um período político extremamente conturbado, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmou no último sábado, dia 3 de agosto de 2024, sua oposição veemente às manifestações que vêm ocorrendo no país desde a reeleição contestada. Em um discurso fervoroso, Maduro comparou Edmundo González, líder da oposição, a Juan Guaidó, ex-presidente interino reconhecido internacionalmente. As manifestações, que começaram no dia 28 de julho de 2024, têm sido marcadas por intensos confrontos e prisões. Maduro, durante seu comício, destacou que não permitirá que a oposição tente assumir o controle da presidência, uma referência direta às alegações de fraudes nas recentes eleições. Corina fala com firmeza e segurança. González é presidente eleito e sabemos o que fazer. É isso mesmo. A corajosa líder da oposição na Venezuela, Maria Corina, discursou neste sábado 3 durante um ato em Caracas, perante uma gigantesca multidão. Uma declaração forte fez o público extasiar. Edmundo González é o presidente eleito e nossa bandeira venezuelana é o símbolo da liberdade. Afirmou e prosseguiu: "O povo está conosco. Estejam convencidos de que isso está acima de nós. É uma luta pelo bem, pela dignidade humana. Seguimos com firmeza, resiliência, com confiança. Estamos unidos e sabemos o que temos que fazer." Veja o vídeo. Yo confío en este bravo pueblo. En cada comunidad, en cada caserío, en cada pueblo, en cada ciudad, alrededor del mundo, y aquí hoy nos une esta vocación libertaria. Les pido que tengamos hoy ese orgullo de haber hecho una tarea, de haber cumplido nuestro trabajo, de estar dispuestos a avanzar en esta nueva etapa, con la convicción de que por encima de todo esta es una lucha espiritual y Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Esta es una lucha por el bien, por la dignidad humana, por la familia, por la justicia. Tengan la seguridad que el 28 de julio ya marcó el hito a partir del cual se inició la transición a la democracia en Venezuela. Con firmeza,
resiliencia, con confianza, seguimos avanzando. Estamos unidos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo bien. Hoy es un testimonio de ello. Ustedes son los héroes de esta historia, cada uno de ustedes. A Venezuela estaria na situação que ela está hoje, sangue sendo derramado, uma ditadura se fortificando cada vez mais, se o Lula não tivesse ajudado? Essa é uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo. Inclusive, a imprensa internacional e muitos líderes internacionais estão se perguntando: teria o Maduro chegado a tal profundidade ditatorial se não tivesse uma ajuda do Lula? Bom, fizeram um vídeo agora que, na verdade, eu acho que responde essa pergunta. Um vídeo rápido, que eu acho que é importante você assistir e, se puder, compartilhar esse vídeo, para que o mundo entenda, o Brasil também, que o Lula é um financiador de narcoditador, e não só isso, é agradecido por ele depois. Vou até tirar meu vídeo daqui para não atrapalhar, mas esse vídeo para mim foi o melhor feito até agora. Vamos lá. Maravillosa. Maravillosa. Nos vemos pronto. Saludos a tu família. Cuídate muito. Que Deus te bendiga. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. As eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Y los vamos a agarrar. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. Tenemos grandiosas informaciones que compartir con todos los venezolanos. Quem quiser derrotar o Maduro, derrota nas próximas eleições. Que tenemos el 73.20% presidente electo es el Mundo González. Agora vai ter eleições. Derrote. Con las actas que nos faltan, aunque el CNE les pusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanzan el mundo. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Estoy preparando 2 cárceles que debo tener listas las 2 cárceles en 15 días. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Y todos los guarimberos van para Tocorón y Tocuyita, cárceles de máxima seguridad. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Y no va a haber perdón esta vez, se los digo. No va a haber perdón. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. Não tem nada de grave, não tem nada assustador. To urge the National Electoral Council of the Bolivarian Republic of Venezuela to A, publish immediately the presidential election voting results at the level of each polling station. Brazil, please. Abstenção. Yo hablé con Lula hace 15 días. Ahora hemos mantenido comunicación permanente con Celso Amorín, presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador. Están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela. Sacaron un comunicado muy bueno ayer. Por toda Venezuela les doy las gracias. Lula, Petro, López Obrador. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Cabe a prisão de Maduro, é caso de prender o presidente reeleito da Venezuela? Na sua avaliação, a OEA acertou ao fazer este pedido? Sim, e Luiz Inácio Lula da Silva é cúmplice político desse banho de sangue na Venezuela.
Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Seja por omissão, seja por conivência ou por endosso ao regime de Nicolás Maduro, o Lula é moralmente responsável por essas mortes e pelas centenas de detenções perpetradas por essa tirania que só trouxe fome, violência e exílio. Segundo aqui a Agência das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, desde 2004, 6.600.000 venezuelanos foram forçados a deixar o seu país. Mais um êxodo aí para conta da esquerda socialista. Apenas aqui no ano de 2018, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos denunciou o potencial extermínio de opositores políticos na Venezuela na ordem de 14 mortes por dia. Pessoal, isso é equivalente a mais de 5.000 homicídios em apenas um ano. Não à toa, o Brasil, assim como a maioria das democracias ocidentais, rompeu, ou pelo menos restringiu relações com esse regime assassino. Um regime que censura, persegue, tortura e mata quem ele não consegue corromper. Até o belo dia em que o amor venceu no Brasil e Lula da Silva, esse grande estadista, esse grande humanista, foi reconduzido do cárcere à presidência da República em uma notável volta à cena do crime, para usar a expressão exata cunhada pelo nosso vice-presidente, senhor Geraldo Alckmin. Ano passado, o Lula fez questão de receber e de prestigiar o seu ditador de estimação e afirmou com a maior disfarçatez e o absoluto descompromisso com a verdade. Aspas, companheiro Maduro, é preciso que você saiba a narrativa que se construiu contra a Venezuela, a narrativa da antidemocracia, a narrativa do autoritarismo. O Celso Amorim, que era meu ministro, hoje é assessor especial, e eu andávamos pelo mundo explicando que a Venezuela não era do jeito que as pessoas diziam que ela era, ou seja, que ela é uma ditadura. E vejam só que lição valiosa que o presidente do amor entregou de bandeja para o seu companheiro genocida. Aspas, se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu inimigo. Está nas suas mãos, companheiro Maduro, construir a sua narrativa e virar esse jogo. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpas pelo estrago que eles fizeram. Fecha aspas. Bom, dito e feito. Enquanto Lula da Silva inventava narrativas para incluir a Venezuela no Mercosul, violando os tratados internacionais que impedem a participação de ditaduras no bloco, o seu amigo ditador fingia um compromisso com a democracia e com eleições livres para suspender sanções internacionais e capitalizar seu governo corrupto. Enquanto o governo Lula tentava viabilizar com dinheiro público brasileiro o financiamento de novas obras numa Venezuela que está quebrada e inadimplente, o Maduro ia cerceando a oposição, impedindo seus principais nomes de participarem da eleição, como bem colocou o doutor Zé Eduardo. Aí chega o período eleitoral e o companheiro do Lula faz uma última advertência explícita aos seus adversários políticos, aspas, se não querem que a Venezuela caia em um banho de sangue, em uma guerra civil fratricida, vamos garantir a maior vitória da história. Bom, até o Lula se disse assustado com essa fala, mas o Maduro sugeriu que ele tomasse um chá de camomila e ficou por isso mesmo. Vejam o que disse o ditador. Eu não disse mentiras, apenas fiz uma reflexão. Na Venezuela vai triunfar a união cívico-militar policial perfeita. Bom, além de todas essas ameaças, o Maduro prendeu dezenas de opositores políticos, fechou outro tanto de veículos de comunicação que tinham a ousadia de criticá-lo. Mas, para surpresa geral, a oposição popular à ditadura é tão grande que mesmo com intimidações, mesmo com trapaças e mesmo com a fraude no resultado oficial, ficou explícita a derrota do regime autoritário nas urnas. E o que fez a esquerda brasileira, que ao contrário do Dr. Zé Eduardo, não evoluiu, ficou no mesmo lugar ou até involuiu. O Itamaraty do governo Lula saudou o caráter pacífico da jornada eleitoral na Venezuela. Uma jornada aí, como eu disse, marcada por perseguição política, por censura, por fraude nos resultados, por prisões arbitrárias, pela morte de manifestantes. Aí o PT do Lula reconheceu a vitória fake da sua ditadura de estimação e ainda qualificou esse processo fraudado, como democrático e soberano. E o próprio Lula, depois de um silêncio constrangedor que durou dias, disse ontem, que o processo eleitoral é normal e tranquilo, que não há nada de grave, assustador ou anormal e que eventuais disputas devem ser confiadas à justiça da Venezuela, que é controlada, como todos sabem, por Nicolás Maduro.
Então, na contramão dessa insanidade lulopetista, o secretário-geral da OEA destacou o óbvio, aspas, Maduro anunciou um banho de sangue e está cumprindo. Chegou a hora da justiça e vamos solicitar a imposição de acusações com um mandado de prisão. E assim, de verdade, é um alento ver que há autoridades fazendo a coisa certa, mas é uma pena que o Brasil do Lula seja um grande protagonista no apoio a ditaduras, mas um mero figurante na luta desses países pela democracia. O Lula acha que está tudo tranquilo na Venezuela, não tem nada de grave, anormal ou assustador. Ele acha que aqui no Brasil também está tudo dentro da lei, dos preceitos constitucionais, democráticos. Quem não está satisfeito com o que Nicolás Maduro tem feito, que recorra à justiça dominada pelo ditador. Quem não está satisfeito com o que o STF e Lula andam aprontando, que recorra a orações. Maduro afirmou esses dias que Deus colocou a sua mão no curso das eleições para que ele seguisse na missão de dirigir a Venezuela. Lula já foi além, sem essa de ser um escolhido por Deus. Ele pode mais, ele pode ser o próprio Todo-Poderoso. Maduro declarou: sou um trabalhador, sindicalista, deputado constituinte, e tudo isso por amor, sou um guerreiro do amor. Lula também. Nicolás Maduro cooptou as Forças Armadas num nível além do que Lula foi capaz até agora. O ditador venezuelano tem a Guarda Nacional Bolivariana. O petista ainda não conseguiu criar sua própria Guarda Nacional, que ele explicou em entrevista recente como seria. Eu queria criar uma coisa forte, uma coisa poderosa, para fazer aquelas intervenções que a gente vê em filme policial americano. Maduro tem suas milícias, seus coletivos, grupos pró-chavismo que propagam violência contra a oposição, contra os críticos do regime. O equivalente lulista poderia ser o exército do Stedley, aquele que o petista disse que iria para a rua defender o governo. Maduro também correu para o capitalismo de Estado, dando a empresários ligados a ele amplos espaços de atuação. Em seu terceiro mandato, Lula já trouxe de volta esse esquema. O ditador da Venezuela diz que todos os problemas que o país enfrenta são causados por sanções ilegais. A nota oficial que o PT emitiu depois da fraude eleitoral chefiada por Maduro, texto certamente avalizado por Lula, usa a mesma justificativa. Contra o imperialismo estadunidense, Maduro e Lula são socialistas típicos, com o ranço ideológico de sempre. Detestam o mundo real, são ultrapassados, mofados. E mantendo a tradição, não abrem mão do luxo. O ditador usa relógio Rolex, Lula tem um Piaget. Os dois são milionários. Seus filhos também estão muito bem de vida. E que a imprensa de verdade não venha encher a paciência. Maduro e Lula têm seus jornalistas de estimação. Quem ousa criticar os dois sabe os riscos que corre. Eles só aceitam perguntas amigas, condescendentes, perguntas que não são perguntas. Vivem cercados de repórteres cordeirinhos, com suas cabeças concordantes para frente e para trás, sorrisos submissos quase nervosos. Odeiam Elon Musk, as mídias digitais independentes e falam o tempo todo em censura, que tratam por regulação ou regulamentação. Há uma diferença entre Lula e Maduro, nada que não se ajeite. O ditador da Venezuela diz que o país tem um sistema eletrônico de votação e apuração dos votos infalível. Lula, pelo que anda dizendo, também acredita nisso. Só que Maduro acusa o sistema brasileiro de não ser auditável, de ser falho. Lula já pensou assim, mas mudou de ideia. Eles adoram as fraudes que lhes favorecem. Afirmam que não há golpe de Estado quando ele é claro. Enxergam golpe de Estado onde não há. Não estão nem aí para a Constituição, a transparência, a retidão, não dão a mínima para os mortos, os presos políticos, o cerceamento do debate e das liberdades. Querem controlar tudo. Amam o Estado enorme, pesado, ineficiente, corrupto, que só pode apontar para o abismo. E chamam seus opositores de fascistas e nazistas. Maduro e Lula desprezam a democracia. Maduro e Lula normalizam tiranias que eles enxergam como a vanguarda na luta contra o Ocidente malvadão. Estão com a China, a Rússia, a Nicarágua, com Cuba, o Irã, ao lado de terroristas do Hamas, do Hezbollah.
Por isso, o Brasil do PT rapidamente lamentou a eliminação do principal chefe do grupo terrorista palestino. O governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do escritório político do Hamas. Na imprensa que desistiu de ser imprensa, Ismail Haniyeh virou um moderado, um pragmático, alguém que não se envolvia com a luta armada. Dizem até que ele não sabia dos ataques de 7 de outubro, assim como Lula não sabia do Mensalão e do Petrolão. Ismail Haniyeh comemorou as atrocidades cometidas contra Israel, conclamou palestinos em todo o mundo a cometer novos ataques e defendia o uso da população palestina como escudo humano. Precisamos do sangue das mulheres, das crianças e dos idosos na faixa de Gaza. Provavelmente era mais rico do que Lula e Maduro. Fez fortuna desviando fundos destinados aos necessitados de Gaza por organizações internacionais, com achaques aos palestinos. Cobrava imposto de 20% sobre todos os produtos que entravam por túneis clandestinos a partir do Egito. Também exigia pagamento de todas as pessoas que saíam por esses túneis, além de receber recursos dos governos da Turquia e do Catar. Ismail Haniyeh esteve bem perto de Geraldo Alckmin na posse do presidente do Irã. Entre ele e o vice-presidente brasileiro estavam o porta-voz dos Houthis, terroristas do Iêmen, que usava uma adaga na cintura, o chefe da Jihad Islâmica, outro grupo terrorista palestino, e um dos chefes do Hezbollah, grupo terrorista libanês. Em mais uma cena de crime, Alckmin ouviu os gritos de morte aos Estados Unidos, morte a Israel. É o mesmo que se ouve de Maduro e de todos os cínicos e indecentes que o apoiam. Só se engana quem quer. Está muito claro, como escreveu Olavo de Carvalho, os mais pérfidos inimigos da democracia posam de supremos heróis da vida democrática. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.